A República das Milícias, Ubuntu. Flexibilizar as regras para porte, posse e venda de armas, reduzir o controle dos homicídios cometidos pela polícia. Se eu tivesse que pensar em duas mudanças legislativas para facilitar a vida dos paramilitares no Brasil, essas estariam em primeiro lugar. Não apenas porque a venda de armas e munições é fonte complementar de receita dos milicianos, mas também porque os homicídios têm sido um dos principais instrumentos de poder desses grupos. O presidente não decepcionou sua base de apoio. Como prometeu durante a campanha, Bolsonaro editou, 2 semanas depois de assumir, um primeiro decreto de flexibilização da posse de armas e de diminuição do controle de fiscalização sobre elas, com permissão até para o cidadão comum comprar fuzis. Em maio de 2020, um novo decreto do governo ampliava o porte de armas, autorizando diversas categorias profissionais a andar armadas na rua. Era o cumprimento de promessas de campanha de estímulo ao mercado formal, mas que ajudavam os negócios no mercado do crime. O Congresso conseguiu barrar os 2 decretos, forçando o governo a negociar mudanças. O presidente, no entanto, seguia tentando fragilizar os órgãos de controle e ampliar os limites de compra de armas e munições, alcançando pequenas vitórias para facilitar a vida principalmente dos atiradores e colecionadores. Os resultados apareceram. No primeiro semestre de 2020, 139 mil armas haviam entrado em circulação no país, um total superior aos 12 meses de 2018. Armar a população era uma meta obsessiva do governo Bolsonaro. Em fevereiro de 2019, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, apresentou um projeto de lei que chamou de anticrime. No pacote de medidas a ser apresentado ao Congresso, uma delas determinava que o juiz poderá reduzir a pena até a metade ou deixar de aplicá-la se o excesso ocorrer de excusável medo, surpresa ou violenta emoção, em casos de legítima defesa. A legítima defesa já era, obviamente, um direito garantido em lei. Entre 2018 e 2019, mais de 12 mil homicídios foram cometidos pela polícia em supostas ações de legítima defesa, o que tornou as corporações brasileiras as mais letais do mundo em números absolutos. Em um cenário em que a violência da polícia vinha batendo recordes sucessivos, sem que as instituições conseguissem cobrir ou fiscalizar os excessos, a proposta aumentava o descontrole sobre a corporação. Se a impunidade já imperava, o projeto de lei passava um recado: é permitido exterminar. O Congresso, mais uma vez, conseguiu barrar as propostas mais polêmicas do pacote, que foi parcialmente aprovado. Ainda assim, nas ruas das grandes cidades, a violência seguiu batendo recordes, mesmo durante a pandemia. As tropas das polícias militares eram forte base de apoio do governo. Bolsonaro logo cumpriu diversas promessas de campanha. Nomeou ministros obscurantistas para as pastas da educação, das relações exteriores, do meio ambiente e da recém-criada pasta da mulher, família e direitos humanos. Também levou militares para o governo. Tendo à frente os generais Hamilton Mourão, Braga Neto, Augusto Heleno, Luiz Eduardo Ramos e Fernando Azevedo, uma grande tropa fardada ganhou cargos na burocracia civil. Até julho de 2020, segundo informações dos próprios ministérios, já havia passado pelo governo ou estavam nas pastas e em algumas autarquias mais de 250 militares. 10 dos 23 ministros tinham origem militar. Levantamento feito pela Folha de São Paulo indicou um crescimento de 33% de militares na ativa em cargos comissionados no governo Bolsonaro. Eles ocupavam 2.558 postos. Por mais de 3 décadas depois do início da nova república,
as Forças Armadas voltavam a ocupar postos-chave no governo. O ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, deixou o governo em abril de 2020. O ex-juiz saiu acusando o presidente Bolsonaro de tentar intervir na Polícia Federal do Rio de Janeiro, que investigava Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. O sargento Fabrício Queiroz, preso preventivamente 2 meses depois, ganhou o direito de cumprir pena em prisão domiciliar por meio de um habeas corpus concedido pelo presidente de plantão do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha. A mulher de Queiroz, Márcia Aguiar, que estava foragida, também recebeu o benefício. A máquina de incitação contra bodes expiatórios passou a rodar no Palácio do Planalto e foi para as mãos de um grupo de funcionários que formavam o Gabinete do Ódio. Liderados por Felipe Martins, Carlos e Eduardo Bolsonaro, o núcleo deu prosseguimento aos ataques contra opositores e à disseminação de mentiras iniciados durante a campanha. O governo sempre negou a existência de um grupo que espalhava fake news, até que o próprio Facebook derrubou diversas páginas de seus integrantes. A beligerância continuou durante a pandemia do coronavírus. Bolsonaro atacou epidemiologistas e médicos que recomendaram o isolamento social como a forma mais segura, naquele momento, de desacelerar contaminações e mortes, e de evitar o caos no sistema de saúde. Também vociferou contra os governadores que seguiam recomendações de médicos e cientistas. Agrediu a imprensa, que noticiava e explicava sobre a gravidade da situação. E demitiu 2 ministros seus da saúde, médicos que tentavam controlar e reduzir os danos e as mortes causados pela epidemia, substituindo-os por um militar sem experiência na área. Portanto, não foi de espantar que, em agosto de 2020, o Brasil tivesse alcançado o 2º lugar no ranking mundial de mortes pela Covid-19, com mais de 100 mil vítimas, atrás apenas dos Estados Unidos. Mesmo assim, Bolsonaro seguia apoiado por mais de 1/3 da população brasileira. Minha conversa com o Lobo, o ex-miliciano entrevistado no primeiro capítulo, havia me ajudado a pegar e a puxar o fio daquele emaranhado de fatos e desembaraçá-lo ao longo deste livro. A linha de raciocínio de Lobo, de defender o homicídio como instrumento para a obtenção de obediência e de ordem, foi a mesma que contribuiu para a formação dos diversos grupos armados que passaram a disputar territórios no Rio. Ao fim da pesquisa para este livro, uma conversa que tive com os irmãos Jerominho e Natalino me permitiu saber ainda mais sobre a lógica dessa escolha, reforçando os argumentos de Lobo. Acusados, em meados dos anos 2000, de serem fundadores da Liga da Justiça, os 2 carregam nas costas um conjunto considerável de denúncias. Carminha, filha de Jerominho e sobrinha de Natalino, também participou da conversa, organizada para um projeto paralelo do qual participo, liderado pelo cineasta Fernando Groenstein. Foram 2h30 de um papo online com a família, que estava em casa, em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. Jerominho e Natalino são representantes de um tempo em que os paramilitares matavam em público, em plena luz do dia, com diversos tiros num só corpo, para passar recados aos rivais. Natalino foi apelidado de Mata-Rindo pelos policiais. Na época, as mortes associadas a conflitos como esses foram estimadas em pelo menos 60 casos, a maior parte sem autoria comprovada, por medo das testemunhas. Em 2007 e 2008, os 2 foram presos e condenados, e passam uma temporada de quase 10 anos em presídios federais, isolados, com direito a raras horas de banho de sol, em um lugar em que suicídios e surtos de prisioneiros eram comuns. Foram soltos em outubro de 2018. Pouco mais de um ano depois, Jerominho se candidatou a prefeito do Rio, mas desistiu por problemas no coração. Carminha, sua filha,
que em 2008 também esteve presa por 45 dias em um presídio federal para homens, assumiu a cabeça da candidatura, tendo o pai como vice. A chapa se chamava Coração Valente. Durante o bate-papo, realizado por vídeo por causa da pandemia, o que não esfriou o entusiasmo do trio, Jerominho e Natalino se mostraram carismáticos. Cantaram jingles antigos dos tempos em que Jerominho foi candidato a vereador, em ritmo de funk, com direito ao som de bateria eletrônica feito com a voz. No fim, nos convidaram para um churrasco, com violão e samba, para depois que saísse a vacina da Covid-19. Aos 71 anos, Jerominho não assustava mais com o seu jeito de avô bonachão, uma barriga grande e rosto vermelho. Natalino, aos 64, era o tipo risonho que se calava, respeitoso, quando o irmão mais velho começava a falar. Eles me lembravam os coronéis dos sertões do Brasil, reinventados nas periferias urbanas cariocas. Assim como tinha me ocorrido no encontro com o Lobo, enquanto eu os ouvia, me perguntava como duas personalidades distintas podiam conviver em um único indivíduo. Habitavam o mesmo corpo o médico e o monstro? O matador e o homem cordial? Claro que eu não estava diante de pessoas com dupla personalidade. O carisma e a violência não eram traços opostos, mas complementares na formação dessas autoridades que mandavam nos bairros. Foi para onde a conversa se dirigiu. Jerominho e Natalino, assim como Lobo e outras figuras importantes no crime, quando matavam, acreditavam agir em defesa de uma causa. Os dois contaram que eram policiais em Campo Grande, bairro onde moravam, e passaram a ajudar os vizinhos em razão das imensas carências do local. Ofereciam garrafas de oxigênio a comunidades pobres e criaram um centro comunitário que ampliou o atendimento à população. Segundo Jerominho, como ele era um policial conhecido na região, moradores o procuravam para resolver problemas. Conforme sua fama crescia, os pedidos também aumentavam. Certa vez, ele baleou 3 ladrões que tentaram roubar sua filha Carminha na porta de casa. A partir daí, tornou-se inevitável construir uma aliança de homens armados para se protegerem contra inimigos, bem como pensar em fontes para financiar o grupo. De acordo com os promotores, o financiamento se deu pelo controle do transporte alternativo na região. Mais tarde, outras fontes de receita surgiriam. A violência, vista dessa ótica, ganha um papel instrumental. Quando imposta pela defesa de uma causa coletiva, em favor dos mais fracos, ajudam na garantia da ordem e da obediência às regras. Como uma ação pedagógica, o homicídio ensinaria aos demais o destino dos ladrões que ousavam desobedecer. Essa modalidade de assassinato, portanto, era vista como um antídoto ao roubo e ao tráfico de drogas, formas de violência consideradas covardes, desrespeitadoras das regras e geradoras de imprevisibilidade. Assassinatos, encarados desse ponto de vista, podem levar à ordem, que por sua vez traz segurança. Já o roubo e o tráfico são sinônimos de desordem, provocam medo e uma sensação de vulnerabilidade. Por isso, os esquadrões da morte foram criados e aplaudidos. Eles vendiam a ideia de que eliminavam ladrões em nome da segurança. O mesmo caminho foi seguido por outros grupos, como a Invernada de Olaria, a Escuderie Lecoq, as polícias mineiras da Baixada Fluminense, os justiceiros de São Paulo. Todos alegavam matar em defesa dos fracos, mas acabavam matando em defesa dos próprios interesses. À medida que a venda de drogas aumentava, os traficantes passaram a se armar para seguir no jogo. Houve diversos confrontos. A violência desses grupos armados, traficantes e paramilitares, em vez de promover a obediência, estimulou reações, rivalidades, vinganças e uma espiral de mortes. Quando o Estado e a Justiça abrem mão de suas funções, a disputa é definida pela lei do mais forte.
Bolsonaro venceu a eleição de 2018 porque parte dos brasileiros foi seduzida pela ideia da violência redentora. Diante da crise econômica e da descrença na política, os eleitores escolheram um justiceiro para governá-los. Como se o país decidisse abandonar suas instituições democráticas para se tornar uma enorme Rio das Pedras, gerida por princípios milicianos. Sem dúvida, há espaço para aprender e amadurecer depois do surto bolsonarista. A tristeza e a depressão chegaram porque o Brasil, prometido pela nova república, não aconteceu. Bolsonaro foi o sintoma dessa desesperança, o momento de achar os culpados. Como dizia Darcy Ribeiro, contudo, somos ainda um povo em ser, na dura tarefa de encontrar o próprio destino. Há um país em busca de uma teoria sobre si mesmo, que, em vez de olhar para fora e se frustrar com o que não conseguiu ser, precisa olhar para dentro e compreender melhor quem é. Para encontrar esse rumo, a via a ser trilhada depende da política. Uma construção que necessita do diálogo entre representantes dos interesses em jogo, para fortalecer os laços de solidariedade. É preciso compreender aonde se quer chegar, refletir sobre os valores coletivos para garantir um contrato que contemple interesses gerais e direitos individuais. A obediência a esse pacto vai ocorrer conforme as regras do jogo sejam vistas como justas e legítimas. A violência, quando aclamada como solução, alerta para a fragilidade do pacto, abrindo espaço para a ruptura e a guerra fratricida. Desde seu ingresso na política, Marielle aspirava a ajudar a construir esse diálogo. Foi eleita vereadora do Rio de Janeiro em 2016 com uma campanha inspirada no Ubuntu, filosofia sul-americana que em 1994 serviu de base para que Nelson Mandela e o bispo Desmond Tutu costurassem um pacto para a reconstrução do país no pós-apartheid. Eu sou porque nós somos, era o slogan da campanha de Marielle, que pregava entendimento entre as diferenças em contraposição à guerra. As transformações, contudo, levam tempo e exigem esforço. Depois do assassinato de Marielle, uma das últimas mensagens que ela escreveu nas redes sociais continua a ressoar. Quantos mais vão precisar morrer para que essa guerra acabe? Bolsonaro veio com a proposta de acirrar a guerra. O surto que levou os eleitores a optar por essa via já faz parte da história brasileira, mas, se tudo der certo, será passageiro. Permanece a mensagem deixada por Marielle, a apontar o único caminho possível.